E caminhando contigo nós somos mais que vencedores, diz a tua palavra. Eu não sei se essa pessoa tem sido vítima de obras de bruxaria, feitiçaria, mas hoje é dia de libertação. Hoje é dia de invocarmos o teu poder, e aí não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia, não tem olho grande, inveja, não tem nada disso. Essa pessoa vai sair vencedora, porque o Senhor é maior. Oh, o Senhor é o Deus do livramento. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é um Deus que prospera. O Senhor é um Deus que promete aumentar a nossa vida aqui 100 vezes mais de bênçãos e ainda nos dá depois a vida eterna. O Senhor é nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não há nada e nem ninguém, nenhuma entidade nesse mundo que seja maior do que Jesus. Jesus, muito obrigado. E aqui traga a tua libertação. O Senhor é o nosso libertador sobre essa pessoa, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Hoje nós estamos, já estamos há algumas semanas, nesse propósito para rasgar um leão por dia. É rasgar o mal. Rasgar um leão significa rasgar o mal. Por quê? A Bíblia fala que o diabo, Satanás, ele é como o leão, ele ruge como o leão, ele busca quem possa tragar. Então a gente está rasgando. O leão, quando a gente fala lá fora, eu estou matando o leão por dia, a gente está dizendo o seguinte, que a gente está lutando para sobreviver. E é verdade. A gente luta, trabalha, rala pra caramba, ora, busca, se santifica, vai à igreja, e é lutando, é luta para sobreviver. A gente está na sobrevivência aí, lutando, batalhando, e vamos vencer em nome de Jesus. Então daqui a pouquinho você vai rasgar. Se não fez o pedido, pode fazer, coloca aqui os problemas. Na hora da oração você vai rasgar esse leão também hoje, no nome de Cristo Jesus. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Vocês já perceberam que quem aqui tem um animal de estimação em casa? Tem animal de estimação em casa? Vocês já perceberam que quando você tem um animal de estimação, seja qual for o animal, um gato, um cachorro, um passarinho, uma cobra, não sei, um jacaré, seja qual for o animal que você tem de estimação, você já reparou que ele cria uma dependência quando alguém dessa casa é aquela pessoa que sempre alimenta? Pode reparar. O animal, o seu gatinho, o seu cachorrinho, sei lá qual é o animal, pode até ter um apreço, um apego muito grande com seu filho, mas ele cria uma dependência de você se você for a pessoa que toda manhã dá o alimento para ele. Então toda manhã você vai lá, coloca o pratinho de comida. De manhã ele já vai ficar no seu pé. Está dependendo de você. Ele sabe que não é a criança que brinca com ele sempre. O bichinho gosta. A outra que brinca com ele sempre, o bichinho gosta. Mas ele depende de você, porque ele sabe que é sempre você que leva o alimento, sempre você que cuida dele de manhã ou à noite. É você sempre que cuida. Então ele vai criando uma dependência. Ele vai se apegando a você, se apegando a você. É assim ou não é? É ou não é? Bom, então a mensagem de hoje é essa. Eu preciso saber qual é o animal que eu estou alimentando, irmãos. Você está alimentando quem? Você está alimentando vício? Você está alimentando pecado? Você está alimentando coisa ruim na sua vida? Você está guardando ódio no seu coração e está alimentando esse ódio? Mágoa, está alimentando essa mágoa? Lembranças antigas que machucam, lembranças antigas de coisas que você tinha e não é para ter mais? Coisas passadas. O que você está alimentando na sua vida? O que você está alimentando no seu coração? Porque aquilo que você alimenta se aproxima de você. Aquilo que você alimenta se apega a você. O que você está alimentando? Você está com pensamentos de coisas antigas? Você já venceu uma enfermidade e aí de repente aparece uma dor ou algo semelhante e você começa a alimentar na sua mente que aquele mal está voltando. Nem foi no médico ainda, nem fez exames, não sabe de nada, mas sentiu uma dor.
sentiu algo semelhante, um sintoma parecido. Aí você começa a alimentar no seu coração que você está mal, que o mal está voltando, que pensou que tinha vencido. Você começa a alimentar um espírito de derrota só porque você sentiu alguma coisa. Você nem tem nada, não tem nenhuma certeza de nada ainda, mas você começa a alimentar aquilo ali como se aquilo fosse real. E a gente tem que saber quem nós alimentamos. Amém, Jesus? Por que isso? Jó, capítulo 4, por causa disso aqui. Eu tenho que alimentar coisa boa na minha vida, irmão. Sabe? Vizinhança. Você passa pelos vizinhos, não fala com ninguém. Sabe? Passa de cabeça baixa, passa de cara fechada. Ah, porque meu vizinho tem outra religião. Ah, porque meu vizinho vive fazendo bagunça na casa dele, me atormentando, fazendo barulho. E você vai, sabe, alimentando aquele ódio, aquela ira, aquela angústia, aquela mágoa daquela pessoa. E às vezes você nem conhece a pessoa, mas você alimenta aquela mágoa no coração. Isso vai te dar um problema muito sério. Tem gente enfermo por causa disso. Tem gente que até morre por causa disso. Porque alimentando, a Bíblia fala que é a raiz de amargura. Se ela cresce, ela vai te dar problema. Você tem que evitar a raiz de amargura. Então são várias coisas que às vezes a gente vai alimentando, dorme, acorda pensando naquilo, dorme, acorda pensando naquilo, e fica desejando mal para a pessoa, querendo vingança da pessoa, querendo que a pessoa quebre a cara, se dê mal, e fica desejando mal para a pessoa. Quem que você está alimentando, irmãos? Amém, Jesus? A gente não tem que ser assim, não. Não tem que ser assim, não. A Bíblia fala para vencer o mal com o quê? Com bem. Então eu não tenho que alimentar coisa ruim aqui. Bom, por quê? Vamos lá. Jó, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: perece o leão velho, porque não há presa. Não há alimento para ele. Aí ele morre. E os filhos da leoa andam dispersos, porque a leoa não tem como alimentar, os filhos saem de perto dela. Entendeu? Coloca a nova versão internacional, por favor. Nova versão internacional. O leão feroz, que os piores demônios, morre por falta de presa, falta de comida. Entendeu? Então aquele pior trabalho, e os filhotes da leoa se dispersam. Os demôniozinhos que seguem o chefe, digamos assim, né? Também se dispersam e não tocam mais em você. Agora, na prática, o que isso significa? O leão é feroz. O diabo não está para brincadeira. Ele veio matar, roubar e destruir. Então o diabo não está para brincadeira. Então vem um problema e você fica alimentando aquilo. Será? Eu estou lembrando aqui, o meu avô morreu disso. O meu pai morreu disso. A minha mãe teve isso. Então será que eu vou ter também? Porque eu estou sentindo isso aqui. Aí a pessoa começa a alimentar. Ela dá alimento para o maligno entrar na vida dela. Ela vai à igreja e ela recebe a cura. Ou recebe, não é a cura, mas recebe uma revelação de uma bênção que vai chegar para ela. E a revelação foi para ela. Ela entendeu que foi para ela. Mas aí os caminhos que vão seguir são caminhos árduos, caminhos difíceis. Aí a pessoa começa, mas será que aquela revelação? Será que... Você começa então a dar alimento para o maligno, para que ele possa continuar o trabalho dele na vida da pessoa. Conforme você vai alimentando o bichinho de estimação, ele vai se apegando e grudando em você. Ele fica tão grudado que quando você chega em casa, se ninguém deu comida para ele, ele vai correr em cima de você, vai pular em cima de você, vai esperar você botar a comida, porque ele acostumou. É sempre você que dá o alimento. Então ele se apegou a você, vai grudar em você. O diabo, ele gruda em você quando você tem palavra de derrota. O diabo, ele gruda em você quando você tem palavra de negativa. Quando você tem sentimento negativo. Você está dando presa para o leão feroz. Ele sabe, perto de você ele tem alimento. Entendeu? Perto de você ele encontra alimento. Porque você é uma pessoa murmuradora. Você que eu digo não é você exatamente. Aquela pessoa que vive reclamando, vive murmurando, vive falando mal das pessoas, vive reclamando de enfermidades, vive reclamando de tudo, não sabe levantar a moral, não sabe levantar o espírito dela quando a coisa vem. De vez em quando a gente vai passar por momentos que o nosso espírito fica abatido. Eu tenho que me levantar.
Eu não posso esperar, eu não posso ficar nesses maus momentos e me render e começar agora a virar uma pessoa murmuradora, reclamona, que só reclama de tudo. Eu nunca vi uma pessoa que reclama de tudo ser curado, porque não é fé. E a cura é pela fé, o milagre é pela fé. A reclamação, a sua reclamação, ela não vai trazer o milagre de Deus que você precisa. Pelo contrário, a sua reclamação vai alimentar esse leão feroz. A sua reclamação vai fazer com que esse leão feroz se aproxime de você. Ele diz, se o leão feroz não tem presa, não tem alimento, ele morre. Entende? Então você está com um sentimento maligno em relação a alguém que te magoou, que te feriu, que te machucou. Talvez há anos você carregue isso no seu coração, esse sentimento. E toda vez que alguém fala da pessoa, ou que você lembra da pessoa, ou vê uma foto da pessoa na mídia, ou na sua casa, talvez até da família mesmo, aí você fica com aquela coisa no coração, o coração chega aperta, você sente até uma dor, você fala assim, poxa, que raiva. E o pior, parece que ele está se dando bem. Quer dizer, fez o que fez comigo e ainda está se dando bem. Eu não sei, Senhor, cadê a sua justiça? Cadê a sua justiça? Porque o Senhor não pesa sobre ele. O Senhor sabe o que ele fez comigo. Anos se passaram, eu estou sofrendo por causa dele. E olha aí, ele está rindo à toa aí na mídia, rindo para tudo quanto é lugar. Ele está assim, e olha como é que eu estou. Enquanto você fala desse jeito, enquanto você pensa desse jeito, você só está alimentando o leão feroz. Ele continua apegado a você. Nada vai mudar. Amém, Jesus? Pelo contrário, deve piorar. Provavelmente, porque ele é um leão feroz. O diabo não está para brincadeira, ele é um leão feroz. Ele mata, rouba e destrói. É a obra dele. São as principais obras dele. Matar, roubar e destruir. Então ele é um leão feroz. Só que o Jó está dando para a gente, o livro do Jó, uma dica para a gente. O leão feroz, sem presa, sem alimento, ele vai definhar, vai definhar, vai definhar e vai morrer. Aí daqui a pouco você já não tem mais aquele sentimento. Você não está alimentando aquele sentimento. Todo dia quando você pensa e vem o ódio, você repreende em nome de Jesus. Eu não sou uma pessoa de ódio. Jesus não mandou odiar ninguém. Então está amarrado esse sentimento que veio agora. Você viu a pessoa do outro lado da rua, caramba, se eu pudesse eu atravessava aqui, dá na cara dela. Não, está repreendido, agora sou serva de Deus, não vou fazer isso, abençoa a pessoa, e você vai. Conforme você vai fazendo isso, você vai alimentando o bem que há em você. O mal vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Daqui a pouco não tem mais espaço para ódio no seu coração. E Deus tem liberdade de agir. Deus tem liberdade de operar. Entendeu isso? Então, se você alimentar qualquer sentimento maligno, esse sentimento vai aumentar e vai gerar frutos, vai gerar filhotes. Digamos assim, né? Filhotes. Que a Bíblia fala que os filhotes da leoa se dispersaram. Não tinham o que comer. Se eu ficar perto da minha mamãe, eu vou morrer. Então, eu vou correr atrás aí. E os filhotes se dispersaram. Porque o leão feroz morreu por falta de presa. Não tinha mais comida para ele. Pare de alimentar um espírito de violência. Pare de alimentar um espírito de vingança. Pare de alimentar um espírito de enfermidade. Pare de alimentar com a sua reclamação, com a sua murmuração. Quanto mais você reclama, murmura, quanto mais você crê de maneira errada, erroneamente, mais você está alimentando aquele bichinho, e aquele bichinho vai se apegando a você, porque você está alimentando. Qualquer bicho que você alimenta se apega a você. Amém, Jesus? E eu já falei, o diabo é vira-lata, irmão. Se pegar um vira-lata na porta da sua casa e você der comida para o vira-lata, no dia seguinte ele vai estar lá. É assim ou não é o vira-latazinha? Vira-latazinha da rua. E se você deixar entrar dentro da sua casa, não vai querer sair mais. Quem sabe que você dá alimento para ele. Vai virar um amiguinho mesmo, tá? Tem cachorro vira-lata aí que é muito mais amigo do que cachorro de raça. Porque ele sabe, ele é grato. Porque se você pegar ele, cuidar dele, limpar, dar banho, sarar, dar alimento, dar água, esse cachorrinho vai se apegar a você de tal maneira, porque ele sabe, ele estava na rua como vira-lata e achou alguém que cuidou dele. Se apegou a você. O diabo é assim, irmãos.
Mal comparando, que os bichinhos não tem nada a ver com Satanás, né? Mal comparando aí, mas o diabo é assim. Se você for alimentando, e agora só fala de doença, e agora só fala de desgraça, vai lá olhar na televisão, só vê programa de coisa ruim. Se viu que morreu 10, pronto, a pessoa senta na frente da televisão e quer saber todos os detalhes. Como que os 10 morreram, quem foi que perdeu um braço, quem foi queimado, quem perdeu a cabeça. A pessoa quer todos os detalhes. Caramba, não basta saber que morreu 10 naquilo ali, mas tem que parar o carro para ir lá ver como que a pessoa morreu. Você já viu gente parar o carro na estrada para ver isso? Poxa, irmão, até causa outros acidentes, porque a pessoa passa, diminui, passa devagar, para mais na frente e volta. A pessoa não vai ajudar em nada, não é médico, não é enfermeiro, não é nada. É só curioso, está ali olhando, quer ver como é que foi, se rasgou não sei o quê, se quebrou não sei o quê, quer saber das coisas. Irmão, é gente que alimenta o mal. Se você alimenta o mal se apega a você. O leão feroz, sem presa, ele morre. Então, um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de ira, se você não alimentar, vai morrer. Você daqui a pouquinho é uma pessoa limpa. Não tem mais ódio, não tem mais ira, não tem mais raiva, não tem mais nada. Você é uma pessoa feliz. Ah, mas resolveu o problema? Não, para mim está resolvido. E o fulano de tal? Como é que faz? Esquece isso. Amém, pessoal? Esquece isso. Eu já esqueci porque você está comprando minha briga aí. Esquece isso, eu estou bem. E fica bem mesmo. O coração fica leve. Até algumas dores desaparecem. Tem gente que tem dor de cabeça todo dia. Aí a pessoa pensa assim, a pressão está alta. Vai medir a pressão 12/8. Agora dizem que é 11/7. Né? Não é mais 12/8. Pressão boa é 11/7. Estão dizendo aí agora. Não é mais 12/8. Mas tudo bem. Quer dizer, é a nova medida que tiveram lá na Europa. O pessoal no Brasil ainda aceita 12/8. Mas na Europa agora o normal, pressão normal 11/7. E estão dizendo que é isso. Então, tudo bem. Os brasileiros estão meio fora disso aí, porque a maioria está com 15/8, 15/10. Tem que se cuidar. O brasileiro está se cuidando pouco. Tem que manter 12/8, 11/7 e está bom demais. Amém, Jesus? Está bom demais. Mas por que isso? Porque cabeça cheia. E alimenta. Vai alimentando o ódio, vai alimentando a ira. Alguém fala para o outro assim, viu o que o fulano fez? Eu vi. E se eu fosse você, cuidado com essa pessoa. Essa pessoa ela está magoada e está alimentando a mágoa dentro de você, e aquele mal vai se apegar mais ainda a você, porque você começa a dar ouvido a amigos e parentes que só coloca fogo, só coloca fogo, só coloca fogo, ou lenha na fogueira para o fogo aumentar. Não tem um que às vezes chega para você, joga um balde, e fala assim, não, vem cá, esquece isso. Ah, mas esquece, rapaz, vale a pena? Vale a pena? E depois você dá um infarto aí, fica tudo para trás. Vale a pena? Deus tem muito mais para lhe dar. Calma, esquece isso. Ah, mas falou. Não, falou, bateu, foi embora. Tempestade vem e vai. A chuva vem e para. O sol vem e vai embora. De uma hora é dia, outra hora é noite. Uma hora tem sol, outra hora tem lua. As coisas vêm e vão. Calma, para com isso. Não nutre, não vai nutrindo ódio. Esse leão não vai morrer nunca. Daqui a pouco você dá uma pessoa, você está dando a famosa patada em pessoas que você ama, porque você só vive irado, só vive aborrecido, só vive magoado. Aí você vai começar a magoar, vai começar a ferir, vai começar a machucar pessoas. O leão está vivo, esse leão feroz está vivo, porque você não está sabendo tirar dele o alimento. Está alimentando o que é mal, alimenta o que é de bom, o que é coisa boa. Coisa boa vamos deixar, vamos alimentar. Coisa ruim vamos tirar, irmão. Amém, Jesus? Já poderia até parar aqui, né? Mas eu vou ler Efésios com você e vou parar aqui. Alimente então o bem e não o mal. Efésios capítulo 4. A gente tem que aprender a fazer isso, hein, irmãos? Outro dia eu vi uma cena na mídia, não sei qual é a igreja, nem procurei saber. Eu não me meto nessas coisas, irmão, sinceramente. Eu fico vendo pessoas, parece que fica buscando coisa para falar na mídia. Não tem o que fazer, sabe? Fica no Instagram a vida inteira procurando coisa para falar.
Instagram, sei lá, mais o que, nem sei se as redes sociais Facebook. Pensa que a pessoa fica catando, sabe? Catando as coisas. Olha, o fulano, olha, mas por que você sabe de tudo isso? Ah, sabe porque não sai da internet, caramba. Não tem um quintal para capinar, não tem uma coisa para fazer, fica na internet o tempo todo, procurando vídeos, procurando um monte de coisa. Está aprendendo coisa errada aí, alimentando coisa errada e dando alimento para o leão feroz para ele te atacar depois. Poxa, amém, irmãos? A gente precisa parar um pouquinho, pega a Bíblia, vai ler. Está com tempo? Então pega a Bíblia e vai ler. Está com tempo? Então pega e vai orar, vai para o seu quarto orar. Para de ficar nas esquinas de bobeira, conversando com um monte de gente que só pensa besteira, que deseja a morte dos outros, que deseja a maldade dos outros, sai dessa esquina aí. Sabe, a gente precisa realmente parar de alimentar o mal. Se não alimenta o leão feroz, ele morre. Se alimenta, ele vai continuar e vai se apegar a você. Pior é isso. O animal se alimenta a quem se apega a quem alimenta ele. Então você está alimentando o mal vai se apegar. E é por isso que tem muita gente na igreja sofrendo aí. Alimenta o mal se apega. Entendeu? Bom, Efésios então, para a gente fechar essa mensagem. Cadê Efésios? Cadê você, rapaz? Aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Amém? Nosso coração, nosso sentimento, nossos pensamentos. Tem que renovar no Espírito Santo, ou no seu próprio seu espírito, com o Espírito Santo, tem que ser renovado, sua mente tem que ser renovada, tem que começar a pensar diferente. Tem que começar a pensar diferente. Se continuar pensando derrota, violência, vingança, desejando mal, você vai sofrer o mal. O que você deseja termina vindo para você. Amém, irmãos? O que você planta, você colhe. A gente sabe disso, irmão, mas, poxa, tem gente que não aprende. E está alimentando o leão feroz. Ele vai se apegar cada vez mais. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e... Você aceitou Jesus como Salvador? Aceitei, pastor. Você é uma nova criatura, irmãos. A gente tem que se revestir do espírito, no sentimento, para a gente agir como nova criatura. Então você era uma pessoa, sei lá, promíscua. Aceitou Jesus, não é mais. É lógico que o pensamento de promiscuidade vai voltar, irmão. Sua memória não foi apagada quando você nasceu de novo. Quando você aceitou Jesus, a sua memória não foi apagada. Então aquele pensamento de promiscuidade vai querer voltar. Mas você tem que se revestir do Espírito, se vestir do novo homem, que é feito em verdadeira justiça e santidade, e aí vencer, está repreendido. Eu amava fazer isso. O pensamento tem vindo para eu fazer isso. Mas eu não quero mais isso. Porque agora eu estou na presença de Deus. Eu quero mudança da minha vida. Eu quero mudar completamente. Então eu não vou lá naquele local. Eu não vou encontrar com aquela pessoa. Eu não vou fazer aquilo lá. Não vou falar essas palavras que eu falava antes. Eu não quero mais isso para mim. Quando você faz isso, você alimenta o bem na sua vida. Você para de alimentar o mal. Parou de alimentar o leão feroz, o que acontece com ele? Ele morre. Entendeu? Aí aquele pensamento promíscuo, mantendo o exemplo que eu dei, aquele pensamento promíscuo, ele vai enfraquecendo. Daqui a pouco você não vai frequentar mais os lugares, não vai ligar mais para aquelas pessoas, não vai aceitar aquelas pessoas no seu contato, no contato do seu celular. Você vai tirar aqueles contatos todinho. Daqui a pouquinho você não tem mais linguagem mundana. A sua linguagem não é mais mundana. A sua linguagem é santa. É uma linguagem boa, que todo mundo gosta de ouvir. Não é mais aquela linguagem grosseira, promíscua, sensual, maligna. Porque você não está mais alimentando o mal. Amém? Eu lembro que eu já falei com vocês uma vez. Continua aí em Efésios, que tem mais coisa boa para a gente falar aqui antes de terminar a mensagem. Mas eu falei com vocês, quando eu fui pastor em Nova Friburgo,
de uma família que me procurou, porque o filho deles, com 9 anos de idade, estava depressivo, estava meio ruim, porque estava tendo ataques epiléticos constantemente. Quando eles bateram lá na minha igreja, ele tinha tido naquele mesmo dia 12 ataques epiléticos, no mesmo dia. O garoto quase morreu. A coisa era séria. Aí a gente conversou, oramos e marquei para fazer visitas. E eu fui fazer as visitas lá. Fiz 7 visitas naquela casa. E eles frequentando a igreja. A primeira visita que eu fui fazer, o garoto, ele era bem branquinho, e ele tinha isso aqui tudo escuro, porque ele não dormia. O garoto já não ia mais para o colégio, por causa das convulsões. E ele era muito oprimido, tipo depressivo mesmo. E eu lembro que eu estava com o pai, a mãe e a avó na sala, era um apartamento grande, a gente estava na sala, conversando, aí ele falou, o senhor quer orar por ele? Eu falei, calma, primeiro vamos conversar aqui, deixa ele lá. Aí ele ficou no quarto, ele não queria. Eu lembro que ele chegou assim, no canto assim para me ver, aí chegou assim, ficou assim olhando para mim, bem encostadinho no canto assim, olhando. Aí quando eu olhava para ele, ele corria para dentro do quarto novamente. Eu falei, não, deixa ele. Vamos conversar primeiro. Comecei a conversar. E eles falaram assim, pastor, a única coisa diferente do nosso filho, eles até omitiram uma coisa lá, depois eu falo com você. A única coisa que eu vejo aqui é que ele é viciado em videogames. Eu falei, caramba, e qual tipo de jogos que ele joga? É de zumbi, é de matar, de arrancar braço, de não sei o quê. Eu falei, você tem que tirar isso dele. Primeira coisa, você está alimentando o leão. Não falei isso, né? Estou usando o texto de hoje, né? Você está alimentando o leão. Você não precisa mais disso. Por que você está assistindo certos filmes aí? Certos seriados? Só fala de feitiçaria, só fala de violência. Por que você está jogando esses jogos? Você está alimentando o leão. Esse leão é feroz. Ele está continuando aqui. Entendeu? Aí eu fui falando com eles, e brincadeira, certas brincadeiras do garoto. Falei, não tem nada sadio que o seu filho faz? Não, pastor, nada sadio. Então tem que fazer alguma coisa sadia, levar ele lá para a praça. Poxa, o clima em Nova Friburgo é excelente para caminhar. Bota um tênisinho nele, vai caminhar. O garoto nem está estudando mais no colégio. Faz alguma coisa, tira esse jogo. Mas ele fica, mas ele é criança. Você tem que mandar na sua casa, não é seu filho, não. Ele não está podendo com esses jogos. Ele tem que tirar isso dele urgente. E os filmes, pastor, ele não vê desenho, só coisa violenta. Ele tem que tirar, tem um demônio ali. E o garoto? E eu orei, o garoto teve dificuldade de vir para orar, mas eu fiz 7 visitas. No final, esse garoto já estava com a fisionomia boa. Ele estava já várias semanas sem dar um ataque epilético. Nenhum. E eu lembro que eu fiquei muito feliz que teve um domingo que eles chegaram na igreja e o garoto correu e pulou e me abraçou. E foi para a escolinha sozinho, sem os pais levarem. E os pais todos felizes. Mas os pais omitiram uma coisa. O filho também via os pais brigando dentro de casa. Os pais estavam se separando, em pé de separação. Não conseguiram, se uniram para salvar o filho e depois saíram da igreja. Quando o filho ficou curado da epilepsia, parou de dar ataque, ficou normal, podendo voltar até a estudar, rapidamente eles saíram da igreja. E eles estavam em crise conjugal e não queriam se consertar. E o filho via tudo. O filho via a gritaria, via a violência, a gritaria, a maneira de falar um com o outro. Quer dizer, você é um casal que está na igreja e o seu filho está vendo essas coisas, você está alimentando o leão. E esse leão é feroz. Veio para matar, roubar e destruir. Ele vai atacar seu filho a qualquer hora. Ele está apegado a você, porque você não deixa ele ir embora. Você alimenta ele toda hora. O leão feroz sem a presa, ele morre. Mas se você está dando alimento para ele, por que ele vai embora da sua casa? Por que você acha que ele vai atacar seu filho depois? Vai, porque seu filho está vendo que não devia ver. Está dando para entender então?
Eu tenho que, se eu nasci de novo, revestir o meu espírito do sentimento da verdadeira justiça e santidade, me revestir no novo homem e começar a deixar de lado aquilo que não presta. 25. Pelo que ele fala, deixai a mentira e falai. Opa, já começou aí. Já começou a tirar a presa da boca do leão. Deixa a mentira, fala a verdade. Eu estou doente, mas a verdade é que Jesus já levou suas enfermidades. Está escrito, palavra de Deus. O Senhor levou suas enfermidades lá na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Então, se Ele já levou as suas enfermidades lá na cruz do Calvário, você tem que saber falar pela fé. Pela fé eu já estou curado em nome de Jesus. Cuidado, cuidado. Não alimenta o leão feroz. Ele fala assim, ó, deixar é mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, ele diz, e não? Poxa, irai-vos e não? Então, a ira vem sobre nós. Você é uma pessoa sujeita à ira. Você pode se irar a qualquer momento. É normal, irmão. Você vê isso no futebol. Você vê no futebol gente de Deus que se ira de vez em quando. Fica aborrecido. Mas se a pessoa é de Deus, quando passou aquele momento, você vê ela tranquila. Falando normalmente, parece que nada aconteceu. Porque você é de Deus, você não carrega aquela ira. Então você ira, mas não peca. Você não fica alimentando aquela ira. Aí você vai dormir, pô, aquele homem me acertou meu pé, aquele rapaz acertou meu joelho. Ele vai ver só no próximo futebol, eu vou voar no joelho dele. Não, isso é coisa de quem está alimentando o leão. Acabou, ali acabou. Amém? Teve um jogo desses aí, profissional, eu estava vendo, e, poxa, os dois do mesmo time quase se bateram. Quase se bateram. Eu falei, esse aqui tá doido. Um xingando o outro, partindo para cima do outro, mesmo time. Mas quando acabou o jogo, os dois estavam se abraçando. Quer dizer, foi uma coisa de momento. E nem sei se eles são cristãos ou não, mas estavam se abraçando. Não devia ser, não. Pelas palavras que saem da boca deles, não devia ser, não. Mas, no final, estavam se abraçando. Então, assim, veio a ira? Veio a raiva? Veio. Todo mundo está sujeito a isso, irmãos. Temos sangue no nosso organismo. Então, somos seres humanos. Então, todo mundo vai se aborrecer um dia, todo mundo vai se irar um dia, em algum momento, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que é de Deus, ira e não peca. Não carrega aquilo, nem um pouco depois vai carregar aquele ódio para frente. Amém, Jesus? Se você carrega, você está alimentando esse leão feroz. Esse leão feroz vai se apegar a você, porque ele encontrou você alimento. Ele encontrou em você alimento. Então ele vai se apegar a você e ele vai atacar você e tudo que é seu. Em algum momento ele vai atacar você e vai atacar tudo que é seu. Ele é infiel, a gente sabe disso, como Satanás é. Diga amém, Jesus. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa. Então você tem que saber suplantar esses sentimentos que não vêm de Deus. Pensamento, sentimento, desejo, vontade, tudo que não vem de Deus, tem que saber suplantar, tem que saber vencer, tem que saber negar essas coisas, até que isso se enfraqueça. E vai se enfraquecendo. É o leão, não tem presa, vai definhando. É feroz, é forte, mas vai definhando, não está se alimentando, vai definhando, não está se alimentando, vai se enfraquecendo, não está se alimentando, vai ficando fraco, até que ele morre. Morre de fraqueza. Se você não deu alimento, ele vai morrer. Não alimente o que é maligno. Sentimento, desejo, vontade, pensamento, tentação. Não alimente a tentação. Bateu uma tentação, não alimenta. Amém, Jesus? Está tentado a ver uma coisa que você não vê mais, não é mais para você. Você viu ali, sentiu a tentação de entrar, sai até de casa. É uma dica que eu estou te dando, estou te falando sério. Está sozinho em casa. Aí foi lá fazer alguma coisa. Aí apareceu lá na televisão ou na internet, sei lá o que você está mexendo, apareceu uma coisa estranha. Poxa, antigamente você ia entrar naquilo ali e ia jogar. Ia gastar seu dinheiro todo naquele joguinho lá. Ou você ia abrir, ia assistir nudez, ia assistir pornografia. Você está sendo tentado? Não alimenta não. Eu vou ver como é que é. Não tem, você sabe como é que é, para com isso. Você está alimentando o leão. Sai de casa, bota um tênis, vai caminhar.
E já vai caminhar amarrando o demônio que está tentando você. Já vai repreendendo isso. Já não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, eu não vou colocar o sol sobre a minha ira, não. Eu não aceito essas coisas na minha vida mais. Não sou assim. E vai. Conforme você vai fazendo isso, você vai fazendo, uma hora vai ser normal. Uma hora vai ser simples. Porque o leão feroz vai definhando, perdendo força. E o que acontece? Morre. Agora, se você está alimentando, ele não vai morrer. Fechando agora. Simples. Versículo 27. Leia aí para mim o 27. Direto. Olho no olho, Jesus está falando. Meus filhos, não deis lugar ao diabo. Você está dando alimento para ele e ele está se apegando a você. Porque ele sabe que com você ele tem alimento. Você está na igreja, mas suas palavras e as suas ações têm alimentado Satanás. E é por isso que ele está apegado a você ainda. É por isso que esse mal não se desprende de você. Porque ele encontrou em você alguém que dá alimento para ele. Pare de alimentar e ele vai morrer. Continue alimentando e mesmo na igreja, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo serva de Deus, o diabo não vai desapegar de você. Ele sabe. Ele chega perto e você dá alimento. Ele chega perto e você dá alimento. Ele chega perto e você dá alimento. Por que ele vai sair de perto de você? Vai continuar. A gente tem que parar de alimentar o leão feroz. Para ele perder força e morrer na nossa vida e só ficar aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Não deis lugar ao diabo. Filho, filha, é o que Deus está dizendo. Não deis lugar ao diabo. Apareceu, repreende, vai embora. Doença? Não, mas já estou curado. Tudo pela palavra. Eu não vou falar, você pode ler depois. Mateus 4 fala da tentação de Jesus no deserto. Você vai lá e lê a tentação de Jesus no deserto. É exatamente isso. O diabo se aproxima e tenta se alimentar de Jesus Cristo. E tenta fazer com que Jesus obedeça a ele. E se Jesus então faz o que ele está pedindo, Jesus estaria dando alimento para Satanás. E Satanás ia se apegar a ele, ia destruir o ministério dele e a obra de Deus que Deus mandou ele fazer aqui na terra. Mas Jesus venceu ele como? Com a palavra. As 3 tentações do deserto foram vencidas pela palavra. Então Jesus estava com fome? Estava. A pedra podia transformar em pão? Eu creio que podia. Mas ele não aceitou, venceu pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele diz. Então ele venceu pela palavra. O diabo foi enfraquecendo, o leão foi enfraquecendo, até que, bateu em retirada, morreu. E Jesus então foi servido pelos anjos do Senhor. Não vamos esquecer o final da história. Foi servido um banquete para ele pelos anjos do Senhor que vieram servir a Jesus. Então Jesus quer servir a gente, mas a gente está alimentando o outro. Para de alimentar o outro. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os sites que você frequenta, cuidado com o que você tem visto na televisão, cuidado com tudo isso. Amém, Jesus? Tenha mais zelo pela sua vida espiritual. Se revista do homem que nasceu de novo, um novo homem, e ali sirva a Deus com alegria, e essa libertação que Deus te libertou vai ser verdadeira em nome de Cristo. Amém?